Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa sobre negócios do esporte, da minha empresa Sport Insider, em parceria com a N Sports. Então gravamos diretamente dos estúdios em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com Rosala Santoro. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Uma alegria participar com você aqui. Você sabe que o nome Santoro, para mim e para grande parte do mercado esportivo, ele sempre se referiu a outra pessoa, a Luiz Felipe Santoro, que é seu irmão. Meu irmão. É advogado, trabalhou no Corinthians, CBF, etc, etc. E toda vez que eu ouvia falar, não, o Santoro, ligou pro Santoro, já falou com o Santoro, era ele. Hoje, eu acho que tá rolando uma inversão familiar, porque o seu nome tá ficando mais popular no futebol, inclusive no mercado. Porque você tem uma atuação no Corinthians. Eu lembro de te entrevistar, devia ser 2019, 2020, para fazer um podcast sobre a Arena. 2020. 2020, porque era pandemia, a gente gravou de casa. Meio da pandemia. Era para fazer uma análise financeira ali de como pagar o estádio do Corinthians. Perfeito. E foi um momento que eu percebi que você estava começando a aparecer mais, a se apresentar mais, a falar mais. E de lá para cá, foi diretor financeiro do Corinthians. Enfim, eu estou usando essa groselha toda para te apresentar. Tá. Né? Não, eu percebi. Você percebeu. Então, cara, primeiro fala um pouco mais de você. Você vem do mercado financeiro, qual que é o teu retrospecto profissional? Cara, assim, para mim sempre foi uma paixão estar próximo do futebol, né? E sempre assistia o irmão de longe participando dos eventos. E sempre que eu ia num evento de futebol, inevitavelmente, eu era o irmão do Santoro, né? Exato. Não era o Rosala. Exato. E, curiosamente, pouco depois que eu deixei a diretoria, né, depois eu conto a história inteira, mas teve um lançamento do trabalho do César, lá do relatório do Convocados. Eu saí numa sexta, o lançamento do César foi na terça. E nessa ocasião, o pessoal que estava lá não era o pessoal do direito esportivo, era o pessoal de finanças. Então aí o Felipe virou o irmão do Rosala. O irmão do Rosala, pois é. Teve uma inversão, sim. Mas você tem a sua carreira em bancos? Que tipo de banco? Olha, Rodrigo, eu sou engenheiro químico de formação, né? Depois da engenharia química eu fiz economia, né? E comecei minha carreira em indústria de petróleo, trabalhei na Shell, trabalhei com informações financeiras para a indústria de bancos, né? Na agência Reuters na época. Trabalhei em bancos por 20 anos, né? Fui Santander, depois Unibanco, depois Itaú, e meu último banco foi o Safra, onde eu fiquei 8 anos. Né? Deixei o Safra, minha última equipe lá, tinha aproximadamente 700 pessoas, era uma área bastante relevante do banco. E na pandemia, eu aproveitei para fazer uma mudança de carreira, uma transição para investimento anjo. Então, por ter sido ex-aluno da Poli e da FEA, na USP lá atrás, eu me associei à Poly Angels e à FEA Angels e comecei a fazer investimentos em startups. Hoje eu tenho 27 empresas investidas, das quais 14 nesse modelo direto individual, 13 no modelo de venture capital, em associação com outros 24 investidores, e sou conselheiro de 6 empresas dessas, basicamente as fintechs, né? Porque eu acabei ficando muito próximo das questões de crédito, de captação, de planejamento financeiro pessoal. Tal. Então, essa é a minha praia como, né, o que eu faço da vida quando eu não estou lá no Corinthians. E eu uso esse começo para te apresentar, mas justamente para te deixar, para te posicionar, para que as pessoas que estejam assistindo e ouvindo saibam por que a gente vai falar de finanças com esse cara. Ele é conselheiro do Corinthians, ele tem uma vida no Corinthians, mas além de tudo isso, você tem todo esse background. E aí a gente vai falar de Corinthians. Financeiramente, é um assunto que deprime, eu acho que grande parte da torcida já há bastante tempo, né? Porque era uma dívida que primeiro bate bilhão, depois bate 2 bilhões, tem algumas piadocas assim, né, da marmita, pague a marmita, umas bobagens que não tem muita importância prática, mas que acabam viralizando, né? Então, para a gente começar essa análise financeira sobre Corinthians, qual o tamanho do problema na sua visão? Olha, o problema é gigante, né? E são 2 problemas, né? O primeiro problema é que se apresenta, do tamanho que ele ficou, independente dos motivos que o trouxeram até esse tamanho. Você comentou que em 2020 a gente conversou pela primeira vez, naquela ocasião foi minha primeira candidatura ao conselho. Né? E estava tendo aquela série que passou na televisão, do Portas Abertas do Corinthians,
Lembra disso? Lembro. Entrevistaram. Eu não cheguei a assistir, mas... Demissões de técnico ao vivo e tal. E um dos takes foi na rua, no dia da eleição. Todo mundo de máscara ainda, porque acho que, se não me falha a memória, nem vacina tinha ainda quando teve aquela corrida eleitoral. E a minha fala que foi para o documentário foi: o Corinthians está em situação pré-falimentar. Essa era a análise de quem estava fora, olhando em 2020. Tá? E ele continua na mesma situação. Ela até piorou um pouco. Ele só não quebrou porque é uma associação. Se ele fosse uma empresa, teria quebrado. Eu já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes. Né? Então, quando você coloca a situação ruim, a situação que enseja bastante preocupação e que deveria ser o maior problema a ser enfrentado, ela deveria ter mais atenção dos dirigentes e deveria ocupar um lugar na pauta de uma forma muito mais intensa do que ocupa. E a gente, já que estamos falando de 2020, né, para fazer esse retrospecto, naquele momento o André Sanches estava deixando a presidência e estava assumindo o Duílio Monteiro Alves, que era o candidato apoiado por ele. Nos 3 anos de Duílio, o Corinthians, ele patina, basicamente. Então ele aumenta muito seu faturamento, ele tem ali um EBITDA positivo, que é a diferença entre receita e despesa, antes de considerar questões contábeis, juros, impostos, etc. Mas apesar de ter uma grande receita e um EBITDA positivo, ele não consegue pagar a dívida. E pelo contrário, a dívida vai aumentando até chegar nesse ponto atual que a gente está falando em quase 3 bilhões de reais. Eu até já me perdi se o está em 2,6, 2,7, então vamos arredondar, né? Está em quase 3, porque a gente tem que considerar 2 e pouco da associação, mais uns 700 milhões da Arena. Isso. Eu posso te dizer que o número mais recente que eu vi por ocasião da revisão orçamentária, ele apontava um fechamento do ano na casa de 2.600, por conta de uma renegociação, uma transação tributária que ia diminuir em aproximadamente 180 milhões a dívida com impostos. Então, isso faz o ano fechar na casa mais perto de 2.600. 2.600. Com a Arena. Com a Arena. O último número que foi para a mesa na reunião do Conselho. E a Arena tem 700 milhões. 600 depois da vaquinha, 660. Ok. Então, vamos tentar quebrar isso em partes para explicar a gravidade disso. Quando a gente olha para a dívida da associação, quanto disso é uma dívida de governo, quanto disso é uma dívida de atleta, quanto é de... Você tem esse número mais ou menos? De cabeça, aproximadamente, né? Pensando na questão tributária, essa transação tributária ela deve incorporar passivos tributários da ordem de 800 a 850 milhões. Então é uma fatia bastante expressiva. Se a gente pegar... Por que normalmente eu olho a Arena e impostos juntos? Né? Porque quando você fala em reestruturação de dívida, são 2 itens que eles não são tão passíveis assim de renegociação, né? Porque eles já são frutos de renegociações. Então você já vem colocando renegociação em cima de renegociação, chega uma hora que resta ao credor executar a dívida, né? Com relação às outras dívidas, então a gente está falando de aproximadamente 1,5 bi entre dívidas que teoricamente estariam na última negociação ou perto dela, né? Se a gente pega os outros 1,2 bi para perfazer os 2.700, a gente está falando de pelo menos 1/3 disso já vencido final do ano passado, quando o Corinthians propôs o regime centralizado de execuções. Não sei se todo mundo está familiarizado. Você consolida todas as suas dívidas vencidas num único pacote, e esse pacote ele tem inicialmente 6 anos de prazo. Se você quita 60% da sua dívida nesses 6 anos, você pode reparcelar os 40 remanescentes para mais 4. Então, na prática, se você for adimplente com o regime centralizado de execuções, você parcela isso em 10 anos. Tá? Então, isso endereçou aproximadamente 400 milhões da dívida de 1.200. Mais coisa venceu nesse período. Em especial, os compromissos assumidos na primeira janela de transferência de 2024, que não foram honrados e venceram antecipadamente. Mas a dívida não aumenta, né? Aumenta a multa, né? Aumenta o juro, mas a dívida nominal em si, ela já era uma dívida contraída. Ela simplesmente venceu antes. Então ela não... Mas ela fica mais difícil de lidar porque começa a haver cobrança. Exatamente. Não, e veja, quando eu assumi a cadeira da diretoria financeira no dia 2 de janeiro de 24, a gente já convivia com bloqueio de conta, se não era semana sim, dia sim, dia não, era semana sim, semana não. E depois isso ficou
mais intenso quando teve a quebra do contrato com a patrocinadora Master da época, e aí sim veio uma avalanche de processos de bloqueio junto com dívidas que o Corinthians tinha com empresários na época. Eu perguntei sobre esse perfil da dívida, porque tanto é um jeito de entender o presente quanto de tentar achar uma solução, né? E aí essa separação que você faz inicial, eu acho ela bem importante, porque quando a dívida ela é com o governo e ela está refinanciada, não é uma dívida que você consegue negociar para... E se eu pagar 30% aqui agora, você me perdoa os outros 70%? Isso não vai acontecer porque é proibido por lei. Então são 800 milhões de fiscal que não tem como resolver no curto prazo. Tem que entrar num acordo e cumprir o acordo. Isso. O problema do Corinthians é que ele não cumpriu esse acordo todas as vezes que fez. Deve ser a terceira ou quarta vez que o clube tem que recorrer a um mecanismo parecido com transação tributária, contando com os oficiais, né? Nesse meio tempo teve PERSE, que é um parcelamento de tributos, depois da pandemia, antes do PERSE o Profut, né? Então, a natureza é a mesma, é você pegar uma dívida tributária, empacotar e reparcelar. E essa dívida tributária, ela continua crescendo porque, além dos juros, que no Brasil estão bem altos, né? A Selic está em quase 15%, ainda tem aquele imposto que não é recolhido a cada exercício, e ele vai somando, vai empilhando, e aí faz mais uma renegociação, consegue um desconto em multa, juro, encargo, mas o valor total que você tem que ainda pagar. Então é bom ter isso em mente. A Arena é uma dívida que ela não é exatamente fiscal, porque ela surge com aqueles 400 milhões que a Caixa emprestou para construir o estádio antes de 2014. Esse valor cresceu de 400 para 700, porque o Corinthians, apesar de ter acordo aqui, acordo ali, fica um tempo sem pagar, não sei o que lá, não cumpriu, então o valor cresceu. Essa dívida da Arena, como é que se enfrenta ela? A dívida da Arena, ela provavelmente é a melhor resolvida nesse processo todo, né? Ela está parcelada para 20 anos. Né? Se você pegar a valor de mercado, ela não é uma dívida cara, que ela está rodando a CDI mais 2, mas ela é muito mais cara do que era na época da contratação do empréstimo. Né? Esse CDI mais 2 foi fruto de uma renegociação em 2022, que trouxe o indicador, que era TJLP, da taxa de juros de longo prazo, mais 3,5%, para CDI mais 2. Foi uma exigência da Caixa Econômica Federal na época para aceitar o reparcelamento. E para quem não sabe o que é um ou outro, não precisa explicar, mas subiu. Não, ficou mais caro. Te digo o número, né? Na largada, o que era para custar 9,5% ao ano foi custar 15%. E assim, não é alguma coisa que vai se encontrar no futuro. Não são dois indicadores que convergem. Não, uma coisa é um indicador feito para fomentar desenvolvimento. E veja, você está falando de recursos do BNDES, recursos que foram usados para desenvolver, em tese, a Zona Leste de São Paulo. Quando você olha isso do ponto de vista econômico, você está dizendo assim, bom, isso aqui é um recurso de fomento. Eu estou usando esse recurso para desenvolver um pedaço da cidade que eu acho que merece esse tipo de destinação de recurso. Beleza. Quando você renegocia, você sai de uma estrutura de fomento que ela é, por natureza, mais barata, para uma estrutura de mercado. Que é essa, cara, não tem o que te falar, né? É o pão, queijo, queijo. O mercado, o dinheiro custa isso, ele vai continuar custando, ele vai custar isso para a gente também, independente de qualquer tipo de incentivo para investir naquela área. Ou seja, essa dívida só vai ficar mais barata se a economia do país melhorar a ponto de a Selic cair e esse CDI baixar. Mas não tem, assim, nesse período, especialmente esse ano, teve a vaquinha para o pagamento da Arena. E é uma vaquinha que, minha avaliação aqui de leigo, mais um leigo que acompanha, foi um sucesso. Absurdo. Você captar 40 e tantos milhões de reais, 41 milhões, se eu não me engano, para uma campanha desta natureza, é um sucesso absurdo. Porém, se você colocar isso frente ao objetivo que se tinha de quitar a Arena, eu espero que dessa vez as pessoas tenham concebido a noção de que mas e se cada um dos 20 e tantos milhões de torcedores der R$1? Uma das lendas do futebol. É uma lenda, né? Espero que dessa vez as pessoas entendam. A campanha foi um sucesso, mas ela nunca ia chegar a 700 milhões de reais porque isso não funciona. Então, assim, quando a gente fala de dívida da Arena, o que você está dizendo basicamente não tem mágica, certo? Não tem vaquinha que vai resolver. Ela foi muito boa, aliviou um pouco, mas não resolveu. E o acordo está feito, tem que cumprir o acordo.
Tem. Eu te diria que de tudo que eu estudei, né, se hoje a caneta fosse minha, eu teria uma busca por um modelo muito parecido com o que foi o modelo de concessão das arenas da Copa do Mundo. Tá? Então, podemos dar um exemplo da Fonte Nova. Tá? Você tem lá uma concorrência, você teve uma série de empresas que se formaram consórcios que se credenciaram para fazer a gestão das arenas da Copa, via parceria público-privada. Então, o governo recebe uma outorga, essa empresa administra o ativo Arena Fonte Nova. Do que eu conheci do processo, existe uma linha d'água de receita, o que ultrapassa essa linha d'água de receita ainda vira receita recorrente para o Estado. Então o Estado ele se desonera de ter que bancar aquele ativo, ao mesmo tempo que aquele ativo vira uma fonte de receita para ele. Tá? Eu entendo que essa é uma metodologia que poderia funcionar muito bem na Arena Corinthians. E merece, no mínimo, ser estudada. A gente fazer uma avaliação de quem seriam os consórcios interessados, que tipo de experiência em gestão de arena esses consórcios têm, e pensar num modelo que, de fato, trouxesse um estado da arte, em excelência em gestão, de um operador de arena que sabe exatamente como perseguir eficiência na alocação de capital num ativo dessa natureza. Tá? Porque aí um terceiro faria a operação do estádio, ele garantiria o pagamento da dívida, então passaria a ser um risco dele. Perfeito. Mas ele teria mais experiência e mais oportunidades de gerar dinheiro com a Arena. Exatamente. E outra alternativa que foi apresentada para a Arena, que é até anterior à minha chegada lá, acho que a primeira proposta que veio dessa natureza foi ainda com o Wesley Mello, na gestão do Duílio, em conjunto com uma consultoria externa que montou o projeto junto, era a questão do fundo imobiliário, né? De você ter uma fatia da Arena que pudesse ser colocada no mercado, e aí isso não você no fundo está colocando, você está trocando sua dívida por uma sociedade, né? O que o mercado chama de dívida por equity, né? Você deixa de ter uma parcela para pagar e você passa a ter um dividendo para distribuir. E esse dividendo para distribuir tem que ser atrativo o suficiente para que o investidor tope comprar um pedaço da Arena e encarteirar. Né? Então, na época, nas conversas que eu tive a oportunidade de ter com a Caixa, ela estaria disposta, como esse ativo já estava lançado em prejuízo no balanço da Caixa, né? esse crédito, perdão, não o ativo, né? Ela estaria disposta a oferecer um desconto expressivo para a quitação à vista. Só que isso não poderia ser com precatório, com o que tinha sido proposto lá atrás de fundo de compensação de variação salarial, aquelas coisas que inventaram que a natureza daquilo não estava compatível com o tipo de crédito que a gente tinha que pagar, né? Mas sim, existia uma conversa com a Caixa de fazer uma distribuição das cotas e quitar com desconto esse financiamento. Tá. Mas de um ou do outro jeito, alguém tem que aparecer com dinheiro para fazer esse pagamento e esse alguém tem que assumir uma responsabilidade, o que significa também, do ponto de vista do Corinthians, ceder parte da operação. Fato. E hoje é uma operação que, por conta, né, se a gente pensar, ela até gera caixa, como você provocou no começo, ela tem EBITDA positivo, a Arena, mas quando você coloca o custo de financiamento, basicamente ela tem EBITDA positivo de 50 milhões ano, e quando você coloca o custo de financiamento de 100 milhões, ela passa a dar menos 50 ao ano. Isso eu acho que é a parte mais importante. E assim, o estádio do Corinthians ele já é financeiramente viável. Porque se você olhar para a operação, ela vai gerar um valor e o custo que aquela própria operação tem com limpeza, segurança, manutenção, etc, é mais baixo. Então, o negócio já fecha. O grande problema é que depois que você faz essa diferença, que é o que a gente chama de EBITDA, vai ter ali um custo da dívida que está gerando juros. Exatamente. Esses juros são tão altos que não dá para pagar essa conta. É isso mesmo. Então, o grande problema a se enfrentar é como resolver a dívida para parar de ter esse juros saindo. E assim, uma coisa que eu não te falei antes, mas que encaixa exatamente nessa conversa, é que quando o Corinthians assinou o acordo com a Caixa, eu estava na minha primeira gestão no Conselho. Eu falei no Conselho, né, que, olha, bacana, assim, a gente está assinando um acordo aqui para ter que renegociar tudo de novo em 3 anos. Porque daqui a 3 anos, se você pensar que no meio da pandemia você teve aquele vale de Selic ali a 2% ao ano, né, e depois ela voltou um pouco mais rápido até os 13, né? Agora a gente está em 15. Isso cria uma falsa ilusão de que você vai ter condição
de arcar com essa despesa ao longo do tempo. Né? Mas, assim, claramente é um acordo que ficou desbalanceado ao longo do tempo. E aí, olhando para as outras dívidas, você falou do RCE, que é essa estrutura que você já explicou como funciona. Existe também a ferramenta da recuperação judicial, ou extrajudicial, que tem sido usada no futebol brasileiro, foi usada pelo Vasco, agora pelo Botafogo, extrajudicial, Cruzeiro, Curitiba, só para dar alguns exemplos, porque são mais de 20 clubes que já fizeram. Você entende que a recuperação judicial é uma ferramenta que o Corinthians deva usar? Eu não sei se você quer entrar nesse assunto agora, mas tem uma questão para a gente conversar em cima do senso de urgência que o fair play financeiro traz para essa discussão. Posso te dar uma opinião pessoal e te falo tranquilamente, quando eu vi a projeção de caixa pela primeira vez do Corinthians na transição em 2023, dezembro de 23, quando se montou aquela equipe de transição, a eleição tinha sido no dia 24 de novembro, no dia 25 eu sentei com Wesley, no dia 26 eu passei o dia inteiro no clube, lá pelo final da semana eu recebo a projeção de caixa até o final do ano. Cara, assim, liguei para o presidente na época e para as pessoas mais próximas, eu preciso de uma reunião agora com vocês. Não é daqui a pouco, não é semana que vem, onde vocês estão? Fui até lá, estavam no escritório, cheguei e falei assim, olha, minha recomendação, dia 2 de janeiro, já peço um exercício, já peço uma análise, já prepara uma avaliação do que a gente vai fazer, se vai ser uma extra ou uma judicial. Agora, o fluxo de caixa que se apresentava, ele já mostrava um rombo projetado para o ano da ordem de 200 milhões de reais. Acabou sendo um pouco mais do que isso depois. Tá? Mas isso antes de assumir. Eu falei assim, não. Aí existia um entendimento de que a recuperação judicial, ela seria não, mas eu não posso decretar a falência do clube. Eu falei assim, não, você vai salvar o clube da falência. É um pouco diferente, né? Mas esse foi só a primeira recomendação técnica que foi ignorada na ocasião. Mas se quiser, a gente fala mais disso. Mas a sua avaliação, ela se mantém assim? Se mantém. Ela nunca deixou de ser essa. Tá? A gente vai fazendo paliativos, a gente vai... O que no jargão, né, de financeiro, a gente fala, você vai pedalando a dívida, né? Você vai, por exemplo, antecipando a receita do mês que vem para cobrir o que faltou esse mês, e você vai pagando a parcela, mas você vai deixar para atrasar depois, e depois você vai ter menos receita na frente. Você vai criando uma bola de neve ali, até a hora... Isso tem um limite de pedalada. Esse limite, ele não só está muito próximo do final, como o fair play financeiro vem desenhando na linha do tempo aonde está o muro. Então a gente sabe, a partir do lançamento oficial do fair play financeiro, lá no summit da CBF Academy, né, que em novembro do ano que vem, a gente tem que estar com toda a dívida negociada. Eu te digo com muita certeza. É impossível que essa conversa não passe por uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial. Vai fazer parte desse processo de renegociação da dívida. Para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é, a recuperação judicial é basicamente você pegar todas as dívidas menos a do governo, ou seja, o estádio não entra e os impostos não entram. Menos as que têm garantia, né? Por exemplo, o estádio é uma dívida que tem o próprio estádio como garantia. Tá. Então ele poderia ser um processo auto-executável, né? Ele não precisava entrar numa recuperação judicial. Os tributos, como eles já estão parcelados, eles não vão entrar. Isso. Né? Então, e os tributos, por lei, não podem entrar na recuperação judicial. Mas você pega todo o resto, então tem dívida com jogador, ex-jogador, técnico, ex-técnico, funcionário, ex-funcionário, fornecedores, etc, etc, etc. Pega tudo isso, coloca num pote e você negocia de uma vez um acordo que seja algo como: vocês me dão, e aí eu tô falando como se eu fosse o Corinthians, vocês me dão 80% de desconto sobre essas dívidas, os outros 20% eu tenho que pagar ao longo dos próximos 10 anos, 12 anos, alguma coisa do tipo. Os acordos todos têm essa natureza e têm percentuais, inclusive, próximos desses que eu estou falando. Com isso, você reduz a sua dívida de cara, porque você vai ter um desconto, e você equaciona o pagamento ao longo dos próximos anos. Você parcela normalmente por 10 anos. Exato. Ou seja, a dívida do Corinthians, a gente falou que ela era de 2,7 e 1,5 estava em estádio. 5
Exato. Não conta. Não vai contar nesse processo. Grosseiramente, ó, vai ser um pouco diferente disso. A gente está falando que o outro 1.2 dá para entrar num processo desse tipo e aí você reduz a dívida e ganha prazo. Eu confesso que assim, a recuperação judicial, eu tenho um pouco de questões morais com ela, porque quando a gente vê a história como um todo, ela significa que um clube como o Corinthians, que repetidamente foi mal gerido, gastou mais do que podia, se endividou quando não devia, ele vai ser beneficiado em prejuízo a quem ele fez promessas de pagamento e não cumpriu, sabe? E isso num cenário competitivo, num cenário em que o Cuiabá é rebaixado pagando as contas em dia e o Corinthians fica dando calote nos outros. Essa é a minha opinião pública. Essa é a grande diferença da recuperação judicial no meio do futebol para outros mercados, né? Se eu tiver, por exemplo, um supermercado entrando na recuperação judicial, ele não tem o supermercado concorrente dele como cliente. Não é que ele vai rebaixar o adversário, né? É óbvio que ele vai pegar as vendas de certa forma, mas ele não rebaixa o adversário. O rebaixamento ele é muito cruel. Ele seguramente fez práticas parecidas para estar na situação que está, de, por exemplo, dumping de preço e tal, mas assim, óbvio, né? Estamos trabalhando no campo das hipóteses. No caso do futebol, a grande diferença é que você tem credores e devedores entre os seus pares que participam da mesma competição. Então, não vou discordar de você. Então, eu só digo isso porque, de um ponto de vista independente, externo e moral, eu acho que é um absurdo. Porém, se a gente for ser realista, e se eu for me pôr como parte de quem está tentando resolver, é uma ferramenta que dá para viver sem ela. Você acha que em algum cenário razoável, racional, é possível ficar sem fazer uma recuperação? Eu já achava que não era lá atrás, né? Sim. E acho que agora menos ainda, porque quando eu participei da gestão do clube, mesmo depois da primeira janela de 24, antes da segunda, o EBITDA, que você colocou muito bem, né? O resultado operacional, ele era positivo. O EBITDA recorrente era positivo. Então, o que acontece hoje no clube? O EBITDA recorrente é negativo. Qual a consequência prática disso? Que sem você vender ativo, sem você vender jogador, você não fecha as contas do ano. Não coincidência, você teve esse ano de 2025 como talvez o ano mais fraco de venda de atleta no Corinthians nos últimos 5 anos. Né? E por isso ele vai apresentar um déficit. E aí eu quero te perguntar uma questão que ela ainda é baseada nas finanças, mas a gente começa a trocar de rumo aqui. Você foi diretor financeiro do Augusto Melo, tá? Né? Durante quanto tempo? Exatamente 5 meses. 5 meses e 1 semana. E começou em janeiro, né, como você já contou, então foi mais ou menos até o mês de maio. Eu lembro que devia ser março, abril, eu não vou lembrar exatamente a data, mas a história da Vai de Bet, ela vem enquanto você estava no clube, estoura o escândalo e, enfim, com a reportagem do Juca Kfouri, mostrando que do contrato de patrocínio tinha um percentual altíssimo passado para um intermediário que depois diria à polícia que não prestou aquele serviço. Você está falando verdade ou não, uma questão outra, mas foi o que ele disse à polícia. E que, além disso, esse dinheiro estava sendo repassado para empresas de laranjas, enfim. Tem esse escândalo. Eu lembro de, na época, pensar e até conversar com conhecidos nossos e falar assim, pô, cara, quando é que o Rosala vai sair da administração? Por que ele não saiu ainda? Porque estava claramente ruim ali. Por que você não saiu imediatamente? Olha, não foi imediatamente, mas foi praticamente imediatamente. Não sei se você lembra, eu já vinha me desgastando com a gestão. Acho que a lua de mel mesmo durou até o carnaval. Depois do carnaval, acho que já em março, o relacionamento já tinha azedado. Claramente o objetivo ali era tomar decisões políticas e não técnicas, que era completamente diferente do que eu tinha conversado quando aceitei o convite para trabalhar na gestão. E, cara, não tenha dúvida, meu grande problema começa em não ter autonomia, meu grande problema ele passa por ingerência. Então tem aquele evento lá de autorizações de pagamentos que não estavam planejados quando eu estava ausente do clube, né? Isso traz um desgaste gigante e ele culmina, né, num podcast do presidente na época, dizendo que o diretor administrativo ia lá porque o financeiro errava, aprovava 30, 40, 50 pagamentos por dia e era a coisa mais normal do mundo. Ele volta para o clube, eu estou esperando ele e falou assim, presidente, você já me demitiu lá no podcast, eu vim só entregar o cargo. Não, imagina, não falei isso. Eu falei assim, cara, vamos dar uma segunda chance e vamos. Isso acontece em paralelo com o caso Vai de Bet parar na coluna do Juca. Né? E, por coincidência, na semana seguinte, eu tenho um outro caso de ingerência com uma questão de
de permissão de acessos, que fizeram a minha revelia. Eu falei assim, pô, agora chega, né? Eu entrego a carta para o Augusto no mesmo dia em que ele fala que não fará nada a respeito das acusações apresentadas pelo Juca. Enquanto ele não falou, eu não vou fazer nada, porque ele poderia ter feito, falou assim, ok, então se tem essa acusação aqui, afasta essas pessoas, né, vamos fazer uma investigação, mas não foi o que ele fez, né, e nesse dia, coincidentemente, foi o dia que ele formaliza para diretores que estavam ali em volta, que falou assim, não, isso aqui não é problema do Corinthians, isso é problema do intermediário, bola para frente e tal, mas assim, não foi o motivo da saída, mas aconteceu. Agravou a situação. E foi no mesmo período. Uhum. E é bom ter isso em mente, né? No começo ali, o Augusto ele poderia ter, se ele não estava ciente, ou se ele não estava envolvido, ele poderia ter afastado todas as pessoas. Todas. Pô, tranquilamente. Mas a opção não foi por aí. Foi de, inclusive, manter as pessoas na própria administração. E aí teve as várias baixas, inclusive a sua, das pessoas que se afastaram. Dali... Imediatamente antes saiu o Yonki Lee, saiu o Fernando Perino, né? E eu saio acho que uma semana depois dos dois. Exato. A minha lembrança é de ter o escândalo, eu olhar para aquilo e falar assim, cara, isso aqui não tem como explicar. Por todos os documentos, pelo que foi exposto, não tem como explicar. E assim, eu acho que se o Rosala continuar lá, ele vai se queimar. Mas no fim das contas, isso acabou saindo e saindo... Acho que entre essa minha percepção e a saída de fato deve ter dado, sei lá, um mês. Eu chuto que menos. Tá? Talvez menos. Mas aí na sequência o que acontece é o Augusto ele traz o Pedro Silveira para fazer a parte financeira. Isso. Né, um tempo depois de você. E mais decisões são tomadas ali no Corinthians, ou seja, a contratação do Memphis Depay com um contrato altíssimo. A mudança da Libra para a LFU, o que incluiu um crédito por parte dos investidores da LFU. O que você avalia depois da sua saída? Assim? A gente falou de muita coisa ruim que aconteceu durante o meu período. Mas eu só queria não perder a oportunidade de te falar que eu tirei coisas boas de lá. Né? A vivência do meio, você colocar a barriga encostada ali na mesa e de fato ter que renegociar a dívida com o credor, de ter que apanhar do fluxo de caixa, viver esse dia a dia, né? Tive a oportunidade de ir para Brasília, fazer uma conversa com o presidente da Caixa e levar um entendimento de como dava para equacionar aquela dívida. Tive uma grande oportunidade de participar daquela reunião da Libra que na verdade, eu me posicionei com relação ao que eu entendia daquela proposta que não atendia aos objetivos do Corinthians, em especial a questão da divisão da audiência, passando também por questões do contrato em si, que você exemplo, se você tivesse menos clubes no contrato, ele tinha um decréscimo do valor. Se você tivesse mais clubes, ele não crescia. Então, assim, para mim, de verdade, eu encontrei muita coisa ali que assim, não é por aqui o caminho, isso aqui não atende ao interesse do Corinthians. E participo desse processo ainda de saída da Libra. Né? Em paralelo, eu vinha conversando já com o pessoal da LFU, levo a LFU para dentro do Corinthians. Não só ajudo a conduzir a negociação, como depois de eu sair do cargo, eu ainda participo de reuniões para fechar em definitivo com a LFU. Então eu te falo que assim, as experiências que eu tive positivas, elas precisam ser lembradas também junto com as negativas, porque em pouquíssimo tempo, cara, dá para viver muita coisa ali. Na sequência, Rodrigo, eu tenho assim, tranquilidade para dizer que a gente já não tinha uma condição de caixa para fazer a primeira janela. O que a gente fez na primeira janela? A gente financiou mais ou menos o que o Fair Play tá sugerindo agora. Então, se você pegar quanto o Corinthians gastou em negociações na primeira janela, foi praticamente a venda do Gabriel Moscardo na época. Que hoje, não sei se para quem não acompanhou, existe uma das regras lá do Fair Play que diz que se você tiver em condição de renegociação de dívida e você entrar numa recuperação judicial, por exemplo, durante a janela, você só pode gastar o limite do que você vender. Né? Foi exatamente o que a gente te fez na primeira janela. A questão da segunda janela é que ela vem com uma premissa equivocada, junto com a que você colocou aqui
se cada torcedor doar R$1, e aproveitando, abrindo parênteses, concordo em gênero número legal que a vaquinha foi um sucesso, fecha parênteses, vem com uma outra lenda que é o jogador veio de graça. Essa lenda do jogador veio de graça é a conta que o Corinthians está pagando hoje. Então, o Memphis veio de graça. O pessoal que veio na janela com ele também veio de graça. Você não teve nenhuma aquisição de direito econômico lá, talvez tenha uma ou outra exceção, mas que eu me lembro não tinha nenhuma. E você traz um aumento de aproximadamente 50% para a folha de pagamento do clube. Ela passa da casa de 20 milhões para 30 milhões. Quando você olha isso em 2024, isso em 2024 representa um estouro de 40 milhões no ano. São 10 milhões de setembro a dezembro. Só quando você olha aí para 2025, você está falando de 120 milhões. E você tem aquele argumento do outro lado, que é se não tivesse feito isso, tinha caído. Se ele é verdade ou não, jamais saberemos. Fato é que esse é um ponto de virada no qual a operação do Corinthians, o EBITDA recorrente, passa a ser negativo. E aí isso inviabiliza a recuperação, né? Porque o grande problema, um dos grandes problemas é o controle de custo. Uhum. Porque o Corinthians, ele fatura muito. E aliás, eu venho até dizendo isso em outras oportunidades, quando eu sou entrevistado, que me perguntam, mas qual o pior? Eu acho que a questão política, a questão administrativa são piores do que a questão financeira. Porque o Corinthians é um clube que fatura mais de R$1 bilhão, mesmo sem ter o estado da arte de administração. Perfeito. Ou seja, poderia até faturar mais, Uhum. poderia encostar no Flamengo, mas não consegue. Ainda assim fatura tudo isso. Se conseguisse segurar o custo em 5, 6, 7, 8 anos, não sei quanto tempo, mas dá para resolver. Então eu te falo, é o seguinte, se você pegar hoje, na verdade, quando eu estava lá, tá? Quando eu estava lá, a gente fez essa conta. O Corinthians devia, na época, alguma coisa na casa de 11 a 12 anos de geração de caixa. Tá? Então o EBITDA pagaria a dívida em 12 anos. Mais ou menos essa conta que a gente está falando. Fazendo um exercício de redução de custo importante, né, vamos falar hoje na casa de 150 milhões ano a menos de custo, você passaria de 11 a 12 anos para alguma coisa na casa de 7. 7 anos de geração de caixa era o que o Flamengo devia quando ele começou a virada dele lá, o turnaround da gestão da gestão que fez o Flamengo chegar onde está hoje. Então, a gente tinha que fazer uma primeira lição de casa de corte de custo para chegar naquele patamar. Tá? Partindo dali, você obriga... Isso sozinho não ia resolver. Então, você obrigatoriamente ia ter que passar por um processo de reperfilamento da dívida, que, em português, significa recuperação extrajudicial e judicial. Tá? Isso também sozinho não resolveria. Qual que era a próxima etapa? Era uma etapa de busca externa de capital. E esse capital viria, por exemplo, por uma distribuição do fundo imobiliário, por exemplo, uma reestruturação da dívida, como se fosse um FDIC aportando no clube, por exemplo, com um fundo que comprasse crédito estressado de credores e revendesse para o Corinthians. Tem alguns instrumentos para buscar fazer isso, mas fundamentalmente você tinha essas três coisas elas tinham que caminhar juntas. E esse já era um diagnóstico em maio do ano passado. E, infelizmente, isso tudo foi engavetado e não foi levado adiante. Mas, sem querer olhar para frente, para trás, agora olhando para frente, isso está na mesa para fazer. Faltou até aqui vontade política para fazer. Só que agora não vai mais depender de vontade. Se a gente precisava de um empurrão para tomar uma decisão, o fair play financeiro ele é o evento que tira o Corinthians da inércia. O Corinthians deixa de falar, quem sabe um dia a gente vai poder fazer isso para arrumar. Assim, cara, chegou a hora de fazer. E outra, e não é só recuperação, não é só corte de custo, não é só injeção externa de capital, são as três coisas juntas. E tem que fazer. Quase que fazendo uma pergunta de cunho político, você vê isso acontecer no Corinthians? Você acha que o Corinthians já se deu conta? E eu não estou falando de tudo, mas assim, dos conselheiros da atual administração do Osmar Stabile. Você está lá o tempo inteiro no Parque São Jorge. As pessoas já se deram... Muito menos do que você imagina, mas estou bastante. Mas o tempo inteiro já é bastante coisa. As pessoas já se deram conta da urgência
E elas já se deram conta desse muro que está vindo, que é o fair play financeiro? Eu te respondo que, antes tarde do que nunca, sim. Tá? Então já é um assunto que começa a frequentar as rodas, começa a frequentar as mesas. O fair play ele é muito recente, né? Mas eu acho que, pelo menos, as conversas que eu tive com o presidente, ele já entendeu que a solução passa por opções doloridas e essas que a gente conversou aqui estão no rol delas. E aí, pensando nessas soluções, eu queria te perguntar uma coisa que a gente vai desdobrar em duas com a mesma sigla. SAF e depois SAFiel. Vamos falar de SAF de uma maneira mais hipotética e genérica. Você acha que o Corinthians deva ir para o modelo de SAF? Comecei te respondendo que o fair play ele acelerou uma decisão que ia ser tomada ao longo do tempo de qualquer jeito. Eu te diria que o papel do fair play na questão de SAF, quem vai cumprir é a reforma tributária, se de fato for implantada do jeito que está sendo, que foi desenhada, né, ela, prevalecendo o status quo atual, em 2027 vai custar 7% a mais para uma associação operar o futebol do que uma SAF. Isso quer dizer 70 milhões a mais por ano de custo de impostos para o Corinthians. A gente não pode se dar esse luxo. Então, se a gente precisou de um empurrão para enfrentar a questão da dívida, a gente vai ter outro empurrão para enfrentar a questão da SAF. E aí, inevitável que o clube parta para um modelo onde ele vai ser dono da SAF, ele monta a SAF por conta de inteligência tributária, e ele não pode perder a oportunidade de fazer dessa SAF tudo que o clube precisa em termos de segregação do futebol do clube social, estrutura profissional e governança do futebol. Ele não pode perder essa oportunidade. Essa talvez seja a última oportunidade do clube de fazer o que tem que ser feito, e ele resolve uma série de outros problemas de forma muito mais transparente, como, por exemplo, voto do fiel torcedor, né, que você pode colocar na estrutura do futebol e você não ter esse conflito. Pô, mas o associado vai topar que o fiel torcedor tenha direito a voto, tal. Eu sei que a gente vai entrar em reformas do estatuto depois, mas a gente volta para esse assunto. Agora, vai acontecer. O que você se refere nesse caso é a reforma tributária que aumenta os impostos sobre a associação civil. Perfeito. Então, até hoje, a desculpa que os dirigentes davam para não virar SAF, uma delas, era de que se virar SAF você vai começar a pagar um imposto que como associação você não tem. Então há esse desequilíbrio, aí se não tem vontade política ou necessidade financeira, qualquer que seja, o clube não faz essa transição. O que você está dizendo é, como a reforma tributária chegou e ela vai aumentar o imposto sobre a associação, vai ter que abrir SAF de qualquer jeito. Exatamente. E essa SAF, ela não precisa ser necessariamente vendida para alguém. Exato. Você monta a SAF, coloca o futebol dentro, aproveita esse movimento para separar o clube social do departamento de futebol. E esse é um ponto que eu acho que ele é até delicado, porque no Corinthians o futebol financia o déficit do clube social, né? Então, nesse processo, daria para dizer, olha, clube social, você vai querer gastar tanto com piscina, com manutenção, etc, ok, as mensalidades vão ter que subir, os sócios vão ter que achar algum jeito de financiar o clube social, certo? Ou está sendo... Não, assim, tudo é conversável, né? Porque mesmo na lei da SAF você já tem uma previsão de 20% da receita da sociedade por ações do futebol direcionadas para o clube social. Claro. Então, a lei da SAF já traz uma garantia que o clube vai continuar recebendo uma fatia relevante da operação do futebol. Tá. Então a SAF ela pode ajudar a financiar essa conta. Pode. Mas de qualquer maneira se faz a separação ali e isso você está entendendo como inevitável. A etapa de vender para alguém, se você estivesse à frente desse projeto, você venderia? Como uma maneira de captar dinheiro para pagar a dívida do clube? Se alguém fosse a torcida, sim. Mas pensando... Essa proposta de separar o futebol do clube, ela não tinha esse nome de SAF. Mas se você voltar no tempo, a gente falou de 2020 aqui, se você voltar a 2018, janeiro de 2018, quando teve a eleição foi entre o Felipe Isabella, o Roque Cittadini,
o Andrés, o Tuma e Paulo Garcia. Eram 5 candidatos. Nas propostas de gestão do Felipe Isabella em 2018, a gente apresenta exatamente esse desenho, com o futebol sendo separado do clube social, com o Corinthians continuando coordenador dos demais esportes. Aí no futebol a gente colocava até 51% do Corinthians, 49% de fora. Esse de fora, ele tem uma questão, para mim, bastante complicada de você trazer investidores institucionais ou mesmo um grupo que queira aportar dinheiro sem ter a caneta na mão, né? E se eu fosse também trazer dinheiro para o Corinthians, eu ia exigir ter a caneta na mão, até porque, mais do que ninguém, eu sofri as mazelas de ter sugestões não atendidas por não ter a caneta. Se eu tivesse a caneta no lugar do Augusto, eu teria feito um monte de coisa diferente, né? Então, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe tempo, trouxe dedicação, trouxe muita expectativa e eu fico imaginando quem vai trazer dinheiro, eu falo assim, poxa, ou eu tenho o poder de decisão ou eu não trago. Agora, sem querer parecer simplista, mas o conceito, o modelo, já que você está falando que existe uma estrutura clube e você está montando uma estrutura futebol do zero, essa estrutura futebol ela tem uma demanda muito grande por ter representatividade, por ter a torcida fazendo parte da tomada de decisão desse negócio. Nesse cenário, fica um negócio muito parecido com quando o Vicente Mateus fez a venda de título remido para... Não foi o Vicente Mateus, acho que foi o Nese Cury, cara. Fez a venda de título remido para financiar a Fazendinha. Você pagava você pagava uma bolada na cabeça, você nunca mais pagava a mensalidade do clube. Aqui você não está falando do clube, você está falando do futebol em si, né? Assim, mas a proposta, cara, o princípio da proposta é muito parecida com a do sócio remido. Assim, olha, eu quero fazer um investimento no futebol aqui. Vocês vão ser... a contrapartida de você fazer esse aporte aqui, nessa empresa, que ainda é 100% do Corinthians, mas é uma parte de vocês, é que vocês vão ter direito a voto nessa estrutura. Para mim, esse é o caminho. Tá. E aí é inevitável perguntar, a Safiel é esse caminho? Com relação a Safiel, pessoas capacitadas, pessoas muito bem intencionadas, pelo menos todas as interações que eu tive com eles foram bastante positivas. Excelente proposta de gestão e governança. Seria exatamente o que a gente já propôs na época da Isabela, que foi assim, cara, você ter lá uma gestão, você ter um CEO contratado para o futebol, você ter um comitê de governança, você ter comitês de gestão que tratem questões como futebol, marketing financeiro, né? Então, assim, você organizar o clube dessa maneira, para mim está perfeito, né? O que, na minha opinião, a proposta não endereça é a questão da igualdade na hora de voz ativa, de voto, né? E também uma questão como é que eu vou te dizer, de concentração de poder, né? Hoje, um dos grandes problemas do Corinthians é que o poder está concentrado, né? Então você está mudando o modelo, mas você continua com o modelo de poder concentrado. Poucas pessoas que definem ou credenciam quem pode ser candidato ao conselho, na proposta, na última que eu li, né? Então acho que a minha questão é assim, eu não tenho um A para dizer da parte de estrutura de gestão e governança, mas para mim a questão societária precisa ser muito debatida ainda. É porque se você está se propondo a criar uma estrutura para que torcedores sejam donos e torcedores participem da gestão, você tem que equilibrar as vozes. Exato. A pessoa que colocou R$200, R$2.000, não sei qual valor, se ela for puxada pelo cara que colocar 15 milhões, 20 milhões, você vai estimular uma estrutura em que essa figura com mais capital vai mandar no clube. É basicamente isso que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que hoje você tem dizem que o conselho que manda no clube, né? Eu diria que não, cara. Quem manda no clube é o presidente. Tá? O poder é concentrado, né? O que eu estou dizendo é que na proposta, de todas as análises que eu fiz, eu entendo que esse poder continua concentrado. E eu tenho ainda uma crítica adicional, que é a captação do valor com os tais parceiros institucionais. Assim, a ideia de que alguém, ou uma empresa, ou no mercado financeiro, seja quem for, vai colocar dinheiro
para comprar uma parte dessa empresa, só que com ações que não dão direito a voto, a participação. Então, esse investidor vai entrar apenas pelo retorno financeiro. Eu não duvido que o Corinthians possa dar retorno financeiro para qualquer um, porque é um dos grandes clubes do país. Só que foi o que a gente falou, no mercado, o que a gente vê quando se fala de SAFs, é o investidor querer entrar para assumir o controle. Nesse caso, não é só que ele vai ser um minoritário, ele vai ser um minoritário sem nenhuma ingerência na administração. Então, eu tenho muita dúvida de que alguém vai colocar dinheiro nesse formato. E a outra questão para mim que é fundamental é que essa história está sendo promovida de fora para dentro. Eu não consigo entender como é que os sócios do Corinthians, que são os atuais donos do Corinthians, né? Isso é bom ficar claro, porque juridicamente é isso, é uma associação civil. Quem são os donos dela? Os seus sócios. Esses sócios elegem conselheiros, presidente, vice-presidente, etc. Como é que você vai convencer essas pessoas de que elas têm que vender a parte delas para alguém, sendo que elas não estão dispostas a isso? Ou pelo menos elas não estão sequer participando da construção dessa história. Eu não consigo ver isso funcionar de fora para dentro. Tem alguns modelos aí que estão sendo usados como inspiração, né? Por exemplo, na questão das PNs, né? Das ações preferenciais que você se referiu, estão usando o modelo do Bayern de Munique. Mas lá no Bayern de Munique, o investidor que não tem direito a dividendo, no caso, basicamente é quem aponta o CEO, né? Você tem os... Então, isso é um equívoco, porque eles participam lá. Eles participam ativamente. O Bayern de Munique tem uma empresa, 75% da empresa são do Bayern Associação. E a maioria ainda é do clube. Exato. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. E os outros três, que é Audi, Allianz e Adidas, eles têm cada um percentual dentro dos 25%, mas eles participam da gestão. Então é diferente, não tem... Essa inspiração ela ficou só na boca para fora. Mas os exemplos todos são assim, né? O do Real Madrid é assim, ele está vendendo uma parte minoritária. Do outro exemplo que foi apresentado foi o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, ele era exatamente uma SAD, né? Que é a SAF lá da Espanha, ele era uma SAD 100% do clube. Agora ele está vendendo 70% da operação, se não me engano, 66%, alguma coisa assim, para um fundo americano. Né? Então... São etapas, né? Se você sai de uma... A situação hoje no clube, a estrutura de poder no clube, o modelo de gestão, ele é ruim, ele é arcaico, ele está ultrapassado, ele não responde mais às novas demandas de mercado. Tá claro isso. Mas existem caminhos, ações que podem ser tomadas, como, por exemplo, ainda que não seja a vontade do clube, mas ele vai fazer por falta de opção a questão da SAF, 100% do clube. Que, de novo, ele vai ser obrigado a fazer. Ele sendo obrigado a fazer, porque senão vai custar 70 milhões a mais por ano para operar, né? Ele tem a oportunidade na mão de implantar uma gestão profissional ali. Vai precisar de vontade do clube para fazer isso. Tá? A questão de você pegar essa estrutura e ir buscar capital externo, você vai ter que mostrar para o torcedor, falar assim, olha, eu estou fazendo minha lição de casa aqui. Eu quero que você seja parte disso, você me ajude a escolher os próximos gestores desse negócio e a validar o que eu estou fazendo. Aí eu tenho uma conversa muito mais fácil com o fiel torcedor, que fala assim, cara, é essa estrutura que proporciona que ele chegue no clube e você tem um modelo que fala assim, cara, você quer ser sócio do clube, você é sócio do clube. Você quer ser sócio do futebol, você vai ser um sócio do futebol. Que é mais ou menos coisas que estão sendo tratadas hoje na reforma do estatuto. Mas hoje, veja... Então, a proposta que está... Vão ter audiências públicas, vai ter discussão e tal, mas a proposta que está lá hoje, ela é de voto do fiel torcedor em 2030, numa condição onde ele só pode votar, ele não pode ser votado, e ele tem que pagar mais 4 anos, metade ou 30%, tem essa discussão de qual é o valor, da mensalidade do clube, para lá na frente ter poder de voto. Cara, não é nada disso. Agora, por que essa discussão é importante? Mesmo que o conselho, existe, na minha opinião, um consenso no conselho de que o fiel torcedor precisa entrar nesse processo, agora, tem todo um processo de convencimento do sócio. Não é assim, mas esse sócio, o torcedor, não vai frequentar o clube, vai ter receita adicional, o clube vai ficar melhor. Tem toda essa conversa de como é que eu convenço o associado, porque no final do dia, essa alteração tem que ser votada na Assembleia Geral. Para ser votado na Assembleia Geral e você chegar lá e o sócio falar assim, puta, beleza, obrigado, eu não quero o fiel torcedor votando. Acabou. Não adianta o conselho ter aprovado.
a questão de estar as duas coisas separadas, organizado, qual é a verba ou a fatia da receita do futebol que diz respeito ao clube, você já tem isso separado na cabeça. Isso facilita muito, percebe? A discussão de como é que você veste o fiel torcedor, que eu participo nesse pedaço aqui e eu não participo desse pedaço. Então, é um caminho racional pela frente. Agora, de novo, com rapidez, mas sem pressa. Porque nesse assunto, Rodrigo, o clube não tem mais poder, ele não tem mais direito de errar. Ele já gastou todos os cartuchos dele. Ele tem os últimos 2 cartuchos na mão. A transição da SAF com profissionalização é um cartucho que está na mesa. E o segundo cartucho é o que a gente estava falando aqui de... Cara, eu vou ter que enfrentar a dívida porque desenharam um muro na linha do tempo aqui em novembro do ano que vem. E se eu não tiver freado o trem até lá, eu vou explodir esse muro. E aí vão vir sanções do tipo, primeiro uma advertência, depois uma multa. Uhum. Mas se não arrumar, pode vir uma perda de ponto, pode vir um rebaixamento. A reforma do estatuto, nessa confusão toda, como é que você acha que essa história está sendo tratada? Se está indo pelo caminho que devia? Olha, a minha questão com o estatuto é muito simples. Ela não é uma reforma. Ela é uma eliminação de tudo que existiu até aqui. Então, o estatuto atual ele simplesmente é tirado da mesa e chega um novo estatuto, que é um compilado de uma série de sugestões de grupos diferentes, em contextos diferentes, em intensidades diferentes. Então, a peça que está apresentada hoje, o anteprojeto, é um grande Frankenstein. Tá? Ele tem a sua cabeça, o meu braço, a perna dele, e essa ideia de que você ia montar um Frankenstein e você ia simplesmente votar, para mim ela é completamente equivocada e fico muito feliz que o presidente do conselho tenha sido flexível o suficiente para voltar atrás na determinação de votar. Segunda-feira que passou agora, dia 24, né, de novembro, estava marcada a votação e prevaleceu o bom senso. Foram marcadas 10 sessões de audiência pública para a gente discutir bloco a bloco as interdependências. Exemplos de interdependência. Poxa, voto do fiel torcedor. Cara, vamos discutir o voto do fiel torcedor. Agora, faz sentido discutir o voto do fiel torcedor sem discutir a separação do futebol do resto do clube? Eu acho que você perde a oportunidade de tornar esse negócio muito mais fácil de aprovar lá na frente. Outro problema. Você tem lá outras sugestões que estavam na mesa. O fim da chapinha, a candidatura individual. Tenho zero problema com isso. Tá? Aí você, junto com isso, você tinha a questão de um número mínimo, ou de uma representatividade mínima de 10% para conselheiras, né? Para ter 10% de mulheres no mínimo no conselho. Ótimo. Não tem como ser contra isso. A questão é, existe material humano disponível pleiteando essas vagas? Então tem uma outra discussão que tem que ser feita, que se ela não é o voto, né, que hoje quem vota é o sócio 00, que é o titular da conta, do título. O 01 não vota. E normalmente, via de regra, a mulher é o 01. Outra opção que tem na mesa é, por que você não deixa a opção para o sócio, se ele quer que o 00 ou o 01 votem ou sejam votados? Porque você precisa aumentar a quantidade de mulheres que são elegíveis ao conselho. Esse tipo de discussão não existiu em momento nenhum, percebe? Você fala assim, pô, eu quero fazer isso, mas tá bom, como é que eu faço isso sem fazer isso? Então, assim, para mim esse é o grande problema do Estatuto, é você colocar um texto inteiro novo, ou seja, o depara de um para o outro fica muito difícil, né, ao mesmo tempo que você tem uma interdependência das coisas que estão sendo discutidas. E aí a orientação era, não vai ser discutido, vamos colocar para votação. Pode ser assim. Eu mal sei por onde seguir, porque quando eu me pergunto e eu digo que a parte financeira é a mais simples, é porque no financeiro, pelo menos, você sabe que tem que aumentar a receita, controlar custo e pagar dívida. Exato. Essas questões políticas, elas são muito complicadas. E ainda tem o outro complicador natural do futebol, de que, ao mesmo tempo que você está falando de reforma de estatuto, que você está falando de separação de SAF do clube, você tem esse projeto SAFial que está tomando a discussão da porta para fora do Parque São Jorge. Tem uma temporada que vai começar. E aí... Já tem Brasileirão em janeiro. Exato. Então,
não tem como também ignorar que vai vir o futebol, e tem uma gestão que está lá hoje empossada, mas ela está empossada, eu entendo, como um período quase de mandato tampão, porque, né? O que é mais urgente? Assim, tudo precisa ser feito ao mesmo tempo, mas você acha que essas discussões elas estão, de repente, perdendo algum senso de urgência, assim? Por exemplo, não estão prestando atenção no fair play financeiro como deveriam, enquanto se discute SAF, enfim, o que você entende? O que é mais urgente? Eu te diria que o mais urgente para mim é a questão da profissionalização do futebol. Quanto antes a gente começar a fazer isso, melhor para o clube. Independente de qualquer estatuto, independente de qualquer caminho que se tome na solução da dívida, o coração do trabalho, o coração do negócio vai estar nessa caixinha chamada futebol, que com profissionalização e governança tem capacidade de gerar o valor que a história do clube merece. As outras coisas vão ser meio que processos que correm em paralelo, porque eles não necessariamente são interdependentes, né? Você não precisa da reforma do estatuto para fazer uma recuperação judicial. Se você vai precisar aprovar a recuperação judicial no Conselho Deliberativo, você chama uma reunião do Conselho Deliberativo e aprova. Né? Deve passar pelo CORE, passa pelo Conselho, não tem como fazer sem ser assim. Agora, não tem relação com reforma estatutária. Outras questões, né? A reforma estatutária, as discussões vão acontecer agora em dezembro, vão acontecer em janeiro, vão terminar em fevereiro. Então essa reforma vai estar pronta para votar lá pelo carnaval do ano que vem. Deve ser mais ou menos essa linha do tempo. Mas é como você falou, é tudo ao mesmo tempo agora. E, cara, são decisões difíceis, que elas precisam ser tomadas, de novo, com rapidez, mas sem pressa, porque não tem espaço para errar. E para a gente fechar, essas decisões todas são tomadas pelos sócios do Corinthians e conselheiros, quando compete. A opinião pública, de uma maneira geral, ela está muito deprimida, está muito revoltada, porque o Corinthians vem de muita dívida, problemas para competir, etc, etc. E uma percepção que se cria, ela é até comum na política também, é a percepção de que aqueles conselheiros são todos ladrões, estão todos roubando o Corinthians, são eles que causaram esse problema. Você está lá dentro. Quanto disso é um exagero? Quanto disso é um catastrofismo? Quanto disso é verdade? Olha, eu te diria que eu atribuiria muito mais essa responsabilidade ao executivo do que ao legislativo. Muito mais à diretoria do que ao conselho. Por um motivo muito simples. Em 2018, foi o primeiro ano no qual você teve alguma oposição dentro do conselho com mais voz, que foi o primeiro ano das chapinhas, que concordo que não é um modelo ideal, mas foi um modelo que trouxe mais equilíbrio para a formação do conselho. Veja, você começa a ter, 2018, é a primeira gestão, o primeiro mandato, onde você tem 3 chapinhas de oposição, então você tinha 75 conselheiros de oposição ali, né, com 5 chapinhas de situação. Então, eles falavam, mas mesmo assim, as 5 prevaleciam. E a gente está falando do período de maior crescimento da dívida, que é o Andrés II. Quando a gente chega no Duílio, pela primeira vez, você tem um mandato onde são eleitas 4 chapinhas de oposição e 4 de situação. O que acontece nesse cenário? Quando você tem um equilíbrio muito grande entre os trienais, os vitalícios passaram a ser o fiel da balança, o pêndulo. Né? Então, votavam parte aqui, parte ali. O que aconteceu quando você olha o Duílio? O Duílio ele tinha a narrativa de que ele deixou a dívida constante, que não é verdadeira, porque ele ficava olhando um indicador chamado endividamento, que diminuía da dívida quanto a receber, enfim, sem entrar na tecnicidade, a dívida cresce no período do Duílio. Mas é vendida uma narrativa de que ela está estável. Você comentou aqui no começo da nossa conversa, a receita dobrou no período. A despesa também, né? Você continua com aquele lucro líquido zero ou quase nada lá no... Aí você chega no Augusto. No Augusto a mesma coisa. 4 chapinhas de oposição, 4 de situação. Então você começa a ter discussões dentro do conselho de fato
De 2018 para cá, antes de 2018, essas discussões não existiam, porque era um chapão. Né? Você elegia, você votava no presidente e na chapa do presidente. Normalmente, sempre o presidente foi eleito junto com a chapa dele. Né? E ele chegava lá e o conselho falava amém. É o mesmo grupo. O conselho ele tem o dever de fiscalizar. Né? Ele fiscaliza, na minha opinião, muito mais hoje do que ele já fiscalizou no passado. Mas o balanço de poderes ali, ele não é suficiente, Rodrigo. Você tem muito mais poder na caneta do presidente, da forma como funciona o clube hoje, do que na voz dos conselheiros. Então, faz parte debater, faz parte perder a discussão, faz parte colocar em votação, faz parte perder a votação. Cara, estou lá fazendo isso já no segundo mandato, desde 2020. Né? E muito mais perdi votação do que ganhei. Mas muito mais. Das boas batalhas não logradas, né? Talvez as contas do Duílio de 22, que a gente votou contra em 23, né? Com toda a fundamentação lá de por que elas não deveriam ser aprovadas, tal. Assim, cara, beleza, fomos lá, sustentamos, não está certo, tal. E na época pouquíssima coisa saiu, virou notícia fora do clube, né? Esse novo movimento de tudo que acontece no clube está na rede social em horas, ele deve ter aí uns 2 anos e meio, vai. Não deve ser muito mais do que isso. Porque com a intensidade que é hoje, pelo menos, não existia. O modelo presidencialista tem disso, né? Você tem uma concentração de poder, você tem uma caneta que decide tudo, você tem uma caneta que decide tudo para o clube inteiro, e o conselho pode espernear, ele pode cobrar, o presidente vai lá, justifica e segue o jogo. De novo, tem que mudar. Tem que mudar. A gente precisa de um ambiente profissional. A gente precisa de governança, precisa de gestão profissional. Né? Não tem como dizer não para isso. Agora, o grande desafio é como que todos os nossos stakeholders, né? O diretor, o conselheiro, o sócio, o torcedor, né? O jogador, o profissional que está lá contratado pelo clube, todas as pessoas cumprem um papel nesse ecossistema. O ecossistema tem que se reorganizar. Tá? Alternativas existem na mesa. E um tempo de oportunidade, porque a parte ruim dessa efervescência política, do impeachment, da troca, do mandato tampão, enfim, os lados ruins a gente conhece, mas um lado bom é que pelo menos tem uma oportunidade de se rever tudo isso que a gente falou aqui nesse programa. Eu espero que com o Sport Insider a gente dê voz e discuta mais essas questões para que você que está assistindo possa conhecer, entender e formar sua opinião. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e fico feliz independente da gente, né, demorar faz parte, eventualmente você postergar uma decisão importante acontece não só no ambiente Corinthians, acontece em muitas empresas pelas quais eu passei, já vivi esse cenário algumas vezes, agora acabou o tempo. Temos os 2 marcos aí, né, Fair Play financeiro e reforma tributária, que vão impor uma nova realidade. Obrigado pela oportunidade de ter falado sobre isso aqui. Muito bom, e bom também que a gente faça isso agora, porque eventualmente num período futuro vai entrar um período eleitoral, eleição, etc. E aí fica mais difícil, porque quem está entrevistando e quem está falando, geralmente a coisa é tomada pela campanha eleitoral. Estamos falando num período não eleitoral, e eu chamei o Rosala porque é muito difícil encontrar alguém que tenha o conhecimento do clube e o conhecimento sobre a tua área, a parte de finanças muito claro para poder avaliar. Gostei muito do papo. Se você gostou também e estiver assistindo a AN Sports no YouTube, deixa aqui o seu joinha, o comentário, se inscreva no canal. E o Sport Insider, sportinsider.com.br, lá você vai poder assinar a newsletter para receber terça e sexta as melhores notícias, o principal conteúdo sobre negócios do esporte no Brasil e no mundo. Tchau!